Olá! Vamos aprender sobre ultrassonografia transvaginal, ligamento pterossacro e endometriose hoje? Meu nome é Karina, sou radiologista, doutora em radiologia e eu faço você aprender ultrassonografia ginecológica com muito mais facilidade. E eu tô aqui hoje para te mostrar 4 aparências da endometriose no ligamento pterossacro. Vamos começar uma por uma, eu vou esmiuçar tudo para vocês de como a endometriose aparece no ligamento pterossacro. Vamos começar com a primeira? E eu queria mostrar para vocês a visão laparoscópica. Essa visão laparoscópica é a que o cirurgião tem no momento em que ele está fazendo a cirurgia, em que ele vai olhar a endometriose. E aí a endometriose, o exame de endometriose, o exame de ultrassom para mapeamento de endometriose, ele busca exatamente facilitar a vida do cirurgião nesse momento. Então, eu queria mostrar para vocês e fazer vocês pensarem a ultrassonografia transvaginal exatamente como o cirurgião vai ver. Quando você faz o exame pensando naquilo que o cirurgião vai ver e não pensando no que você está vendo, pensando sim naquilo que o seu colega vai enxergar na cirurgia, você melhora muito o jeito que você faz o exame. Você começa a pensar tridimensionalmente com várias fontes diferentes. A ideia é essa. Então, eu quero mostrar o que aqui? Eu quero mostrar que na visão laparoscópica a gente vê o útero, a gente consegue ver a tuba uterina, a gente consegue ver o ligamento redondo indo para frente. E essa é a visão onde a gente está vendo os ligamentos uterossacros. Aqui embaixo é o fundo do saco de Douglas. E aí aqui atrás vai sair o reto. Olha só que legal. A gente tem uma visão do ligamento que liga o útero, no tórax uterino, ao sacro. E o que eu quero que vocês percebam é que aqui, onde eu tô com a setinha, é a inserção do ligamento, é o primeiro terço, né? O primeiro terço, o segundo terço e aqui mais distal. À medida que a gente vai indo de proximal, na linha mediana, para distal, o ligamento ele é branco e depois ele vai folheando, ele vai abrindo, como um lequinho. O ligamento ele começa em série grosso e branco, firme, e depois ele vai abrindo como um leque. Então você não vai ter a mesma aparência de lesão no começo do ligamento, não vai ser a mesma do final. Então quero mostrar de novo que aqui, é claro que aqui a gente tem um reflexo, é uma foto antiga que eu peguei da internet, tá aí, tem um monte para você ver. Você digita ali laparoscopia, endometriose no Google, aparece 1 milhão. Mas eu queria mostrar que olha como ele começa grossinho, parece até durinho, e depois ele vai folheando, ele perde aquela tensão inicial. Isso é muito importante para a gente entender as 4 formas que a endometriose vai se apresentar aqui. Então, vou começar com a primeira. Essa é a primeira forma. O que eu quero mostrar para vocês? Esse é o ligamento uterossacro muito perto do meu transdutor. Aqui, bem mal definido, está o útero, porque não era meu objeto de estudo, era justamente o ligamento. E vocês veem que o ligamento que é para ser branco, normalmente o ligamento normal tem que ser branco. O primeiro acometimento, e eu não estou indo nem do melhor para o pior ou do menor para o maior, eu estou indo por tipos de acometimento. O primeiro acometimento, ele vai deixar o ligamento mais grosso. Então, eu chamo de espessamento. O espessamento do ligamento uterossacro, a lesão de endometriose, a endometriose vai infiltrar o ligamento e o processo inflamatório gerado pela recorrência de sangramento, fibrose, sangramento, cicatrização, vai espessar e vai deixar
essas áreas mais pretinhas dentro do ligamento. Nem sempre é homogêneo, assim, nem sempre é tudo preto. Às vezes tem umas áreas brancas e umas áreas pretas. Por quê? Porque são ciclos recorrentes de fibrose e cicatrização. Esse é exatamente o primeiro. A primeira das alterações do ligamento uterosacro com endometriose. A endometriose vai infiltrar ele difusamente e vai deixar ele espessado, todo espessado por conta da inflamação. E é bem importante a gente notar esses espessamentos. Karina, tem alguma medida de que você dá? Desculpa. Tem alguma medida? Vamos lá. A gente considera na ultrassonografia um ligamento de até 0,3 centímetros, um ligamento não espesso. Mas, à medida que a gente vai evoluindo no conhecimento e entendendo melhor as formas de apresentação da endometriose, eu sei que vai haver ligamento, vai ter ligamento uterossacro com 0,3 com lesão. E vai ter ligamento de 0,5 sem lesão. Isso depende muito da cor do ligamento, do como ele está afetado. Quando a gente tiver essas áreas hipercogênicas dentro do ligamento, em alguma parte do ligamento, que deem um espessamento ou não, a gente vai chamar de lesão. Então, não é um espessamento difuso. Às vezes é focal, às vezes é difuso, às vezes é homogêneo, às vezes é heterogêneo. Veja que eu falei heterogêneo aqui, mas eu não costumo descrever como heterogêneo. É só uma forma de olhar. E essa é a primeira. E veja que eu falei que o espessamento pode ser focal ou pode ser difuso. E ele também pode estar em diferentes níveis do ligamento. Então, ele pode espessar, a lesão pode estar espessando o ligamento todo, pode estar espessando só uma parte do ligamento, ou pode estar espessando essa parte mais externa do ligamento ou a parte mais interna do ligamento. Então, por isso que o espessamento é uma forma de apresentação da endometriose. Aqui, a segunda forma de apresentação. Vamos para a segunda forma. Então, a segunda forma de apresentação. Vamos lá. Então, a segunda forma de apresentação da endometriose no ligamento uterossacro é a placa. Uma placa é normalmente uma área homogênea, linear, que vai infiltrar o ligamento de um jeito que vocês vão entender quando ver a imagem. Aqui eu tenho o fórnice vaginal, aqui eu tenho o útero na setinha, aqui eu tenho o ligamento uterossacro. Veja que aqui ele tá branco e aqui ele tá pretinho. Não está espessado, mas está preto. Então veja que não estamos falando de espessamento, estamos falando de uma placa. Aqui tem uma lesão em placa que ainda não determina espessamento do ligamento, mas ela está ali. Então veja que essa segunda forma de acometimento, ela não espessa o ligamento. Por isso que eu separo. Para entendimento, para que você consiga, no momento em que você está olhando o ligamento uterossacro, ai, Karina, por que tu fala desse jeito, já que é tudo nódulo, tudo endometriose? Porque eu quero que você entenda, e eu quero muito que você consiga olhar um ligamento uterossacro e saber o tipo de acometimento da endometriose. Não que isso vá influenciar naquilo, no desfecho da paciente em si, o fato de ela ter um espessamento ou ter uma placa, mas que você consiga enxergar naquilo que o ligamento está te apresentando naquele momento, naquilo que você está fazendo durante o exame, esse é o momento mais difícil de reconhecer. Então, se você entende padrões, você consegue, no momento que você está fazendo o exame, reconhecer melhor. Porque não é um exame fácil, não é um exame que vai ser facilmente substituído
pela inteligência artificial. É um exame, eu brinco que é sempre um exame orgânico de agricultura familiar, porque existe muita sensibilidade no médico na hora da gente fazer o exame de endometriose. Então, sempre como eu moro em Bento Gonçalves, que é Serra Gaúcha, eu tenho muito contato com planta, bicho, agricultura, né? Então eu gosto de dizer que é orgânico, que é artesanal, o exame de endometriose é artesanal, é agricultura familiar, é aquilo, é, é, é é a medicina na sua forma mais pura, sabe? Você tem que escutar a paciente, você tem que ter mãos hábeis para conseguir diagnosticar e você tem que reconhecer padrões. E um dos padrões que você tem que reconhecer é justamente essa placa. E é uma placa hipoecogênica bem regular no ligamento pterosacro, no seu terço proximal. E quando a gente pensa em placa, nem sempre a placa vai estar assim, acometendo todo o ligamento, toda a espessura do ligamento. E veja, aqui deve estar em 0,3 centímetros. Não levem só espessamento para casa. Aqui a gente vai ter mais um exemplo de que o exame, a endometriose, ela vai entrar às vezes só superficialmente no ligamento, não vai acometer toda a extensão dele e continua sendo uma placa. Você consegue enxergar que o ligamento começa bem fininho e aqui tem bem a linha do peritônio, olha, recobrindo essa linha bem fininha aqui. Aqui eu perco um pouco os limites do meu ligamento, porque não foi o meu objetivo bater a foto do ligamento inteiro, ou eu não consegui, isso acontece, claro. Mas eu queria mostrar que, olha só, a placa é super superficial e chega a ser um pouco irregular, não é tão regular quanto a outra placa. Então, você conseguiu entender a segunda forma de acometimento da endometriose no ligamento pterosacro. E aqui que vocês já começam a reconhecer de uma forma muito mais fácil que sim, a endometriose pode pegar o ligamento pterosacro em placa e ser um pouco mais irregular e não pegar toda a espessura do ligamento. Isso é endometriose. Ah, Karina, todos os ligamentos que você vê assim são endometriose? Depende. Depende, e eu acho que eu preciso de uma aula inteira para explicar o porquê. Mas a ideia é que você saiba correlacionar com a clínica, que você saiba examinar durante o exame. Ah, Karina, você está falando em examinar durante o exame? Como assim? Sim, examinar durante o exame. Você está fazendo o exame da paciente? Lembre que você é médico e você consegue examinar a paciente. Ou seja, entender se aquilo que você está vendo com a imagem é a dor dela. Isso é uma habilidade para poucos e que pode ser desenvolvido, que eu ensino. É uma habilidade em que você consegue melhorar a acurácia dos seus achados. Porque quando a gente está falando em radiologia e diagnóstico por imagem, sim, e principalmente em ultrassom, onde a gente tem aí uma grande contribuição do operador dependente, o médico, dependendo da experiência do médico, dependendo do jeito que o médico faz o exame, o achado é mais acurado ou não, não é um exame de sim ou não, é um exame de incertezas. Dependendo da sua habilidade em ver aquele ligamento e em saber se aquele ligamento é realmente a fonte da dor da paciente ou não, isso aumenta a acurácia do seu exame. Então, você tem que examinar a paciente enquanto você está fazendo o exame, com manobra dinâmica. Vou ensinar nessa aula? Não. Eu vou ensinar exatamente aquilo que eu me propus, que é ver as 4 formas de acometimento da endometriose no ligamento pterosacro. Então, a gente tem mais uma placa. E esse aqui? Esse aqui, acho que depois de um tempo você já consegue entender. Até porque eu mostrei que o ligamento pode ficar espessado, sim ou não. O ligamento pode ter uma placa, uma lesão em placa, que pode ser regular ou irregular. E ele pode ter uma bolinha. Vocês conseguem enxergar aqui
que o ligamento começa mais ou menos aqui e que aqui tá a linha do peritônio, aqui é gordurinha, aqui é o intestino e aqui o ligamento começa branquinho. Aqui no meio da medida, que eu medi 0,6 por 0,2, tem uma aripa ecogênica irregular e depois o ligamento segue livre. Isso é fácil. Isso é básico de radiologia, volume 1. Então, outra forma da endometriose se apresentar no ligamento pterosacro é nódulo. A gente consegue ver nódulos. Ah, Karina, qual a frequência que você vê esse tipo de achado? Olha, essa frequência, ela... Vou ser sincera, eu nunca parei para pensar, mas eu acho que eu vejo mais placa do que nódulo. Eu acho que a endometriose, ela não é uma doença de focos, é uma doença de peritônio. É uma doença que, claro, você tem algumas áreas aqui ou ali, mas na maioria das vezes você tem uma doença que pega o peritônio e vai se alastrando desse jeito, e não de múltiplos focos, não como implantes, por exemplo, secundários. A endometriose, a endometriose nem sempre é doença de foco, não é doença de implante, não é uma, apesar de ter um comportamento sim de poder ir para várias partes do corpo como uma metástase, ela não tem um comportamento de metástase. Ela é uma doença localmente agressiva. Então não é uma doença de focos, de implantes, de a princípio de uma disseminação hematogênica, por exemplo, ou uma disseminação linfática com implante, 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 implante. Não, ela é uma doença de peritônio. E aí, ali ela se fixa e ali ela cresce. Então, é claro que pode acontecer, mas é muito mais raro. Você vê, assim, várias de endometriose profunda. Endometriose superficial, sim, a gente vê uma aqui, outra ali, outra ali. Mas endometriose profunda, infiltrativa, ela infiltra e ela infiltra localmente. Então, a terceira forma de acometimento é nódulo. E esse nódulo, ele pode ser regular, como aquele que a gente viu ali, mas ele pode ser extremamente irregular e pegar tudo e ser super infiltrativo. Veja bem, aqui a gente tem esse aqui, acho que esse desenho é um desenho em que eu preciso ter alguma... Preciso desenhar para vocês entenderem. Então, em verde, aqui, eu botei o meu útero, que tá meio esquisito. Em vermelho é a lesão de endometriose irregular. Então, é o preto aqui. Em azul é o reto sigmoide. Então, as paredinhas do reto sigmoide que estão envolvidas estão bem repuxadas pela lesão. E em amarelo riscado é o nosso querido ligamento pterosacro. Então, a endometriose ela pode se apresentar como um nódulo irregular. E olha, é difícil dizer ou descrever essa lesão como nódulo. Eu não vou dizer como nódulo, eu vou dizer uma lesão irregular. Apesar de, sim, é um nódulo irregular, eu acho que considerando formas na radiologia, a gente pode descrever como nódulo. Eu, Karina, gosto de descrever como uma lesão irregular. Porque se você for, é claro que eu não tenho vídeo aqui, mas se você for olhar a extensão dessa doença, ela vai pegar muito, muito, muito mais peritônio. Ela tem uma extensão um pouco maior do que só uma bola. Eu não gosto de ficar restrita ao nome nódulo, porque aí o cirurgião, ele, dependendo do entendimento que ele tem da doença, ele vai achar que é tirar o nódulo e deu. Existem cirurgiões e cirurgiões. E o meu entendimento da lesão é que, por exemplo, este ligamento aqui, ele está extremamente espessado, infiltrado por endometriose, apesar de não ter uma lesão preta aqui. Possivelmente, esse ligamento aqui, ele também deve ter lesão de endometriose dentro, sim. Não está como essa, mas ele faz parte e ele precisa ser retirado também na cirurgia. Então, quando o ligamento está muito espessado desse jeito, não é um ligamento normal. Então, não gosto de dizer que ele não faz parte do nódulo. Então, nódulo é uma maneira assim, só que eu costumo descrever como lesão.
Então, deixei aqui como nódulo. Agora vocês conseguem enxergar um nódulo irregular e conseguem até enxergar que aqui tem áreas mais branquinhas do ligamento pterosacro, áreas mais acometidas. Esse ligamento pterosacro aqui, ele não é normal. E aqui a gente vê mais uma lesão de endometriose e que seria para mim o quarto acometimento. Eu já falei 3, falei placa, espessamento, placa, nódulo, nódulo irregular e lesão irregular. Tanto aquele irregular quanto esse, eles podem valer como lesão. Esse aqui tem um formato que você pode encaixar em espessamento, porque o ligamento está espessado. Você pode dizer que tem uma placa, você pode dizer que tem um nódulo aqui também. Você pode dizer um monte de coisa, mas eu prefiro dizer que, olha, uma lesão irregular na inserção do ligamento uterosacro direito, com extensão em placa por todo o ligamento. Você vê que ela vem aqui, vem aqui, vem aqui, e que determina processo aderencial com a gordura peritoneal, possivelmente aqui, ó, aqui a parede do intestino, possivelmente com a parede do intestino também. Então, nós temos aqui 4 formas diferentes de acometimento de endometriose no ligamento uterosacro. Veja que a gente só falou de ligamento uterosacro aqui. Falei como que eu pego o ligamento uterosacro? Não. Eu falei outros diferenciais para essa imagem? Não existe. Você vai ver isso aqui, você vai ver o ligamento, isso é lesão. E eu quero mostrar agora um vídeo que aí você vai começar a pensar em, de repente, diferenciais, porque pode ser que tenha alguma armadilha. Pode haver alguma armadilha que faça você errar. Essa paciente aqui, ela tem endometriose. Esse é o ligamento uterosacro. Eu estou tentando empurrar para ver se ele está grudado em alguma coisa. E você vê que existe uma placa hipoecogênica regular bem na inserção do ligamento, bem pretinha, ó. E você às vezes até consegue enxergar a linhazinha do peritônio por cima dessa placa hipoecogênica que está ali dentro do ligamento. E aí, o que eu gosto de falar? Isso é um bônus da aula, viu? Um bônus da aula. Existem algumas coisas que confundem e que podem fazer com que você não diagnostique ou que diagnostique demais. Às vezes, você tem um intestino aqui do lado e a parede do intestino é assim pretinha, ó. Ela fica colada aqui do lado. E não tem lesão no ligamento, mas você vê uma placa. Isso pode acontecer em exames com preparo ruim ou exame sem preparo. Exame sem preparo é muito mais fácil disso acontecer. Deixa eu ligar de novo aqui. Aí, o que eu tentei fazer aqui para mostrar? Eu tentei mostrar aqui. Você está vendo essa partezinha aqui? Muito cuidado com ela. Porque esta aqui é a parede desse intestino, dessa alça. Ela vem para cá e para cá. Aqui é lesão. Aqui é intestino. Olha só. E às vezes é difícil diferenciar. E aí, gostaram? Por hoje é isso. Eu queria muito, muito, muito que quem gostou, enfim, quem gostou, quem curtiu a aula, quem, enfim, tá querendo aprender, segue o canal. Me segue no Instagram, que é _radiologia. Espero ter ajudado. Eu gosto muito de ensinar. Eu quero muito que vocês aprendam a fazer exame como eu aprendi. Eu acho que sempre que a gente distribui conteúdo assim, a gente está ajudando uma paciente. Então, eu queria
muito, muito, muito que vocês aprendessem e que isso fosse útil de alguma forma para vocês. Tá bom? Um beijão.